estão aí nessa semana? Estão conseguindo aguentar tudo direitinho? Estão acompanhando? Eu espero vocês lá na nossa live, em quinta-feira, sempre, pra gente ter um encontro, bater um papo, tirar as nossas dúvidas. Tô morrendo de saudade de vocês, quero muito vê-los pessoalmente novamente, mas daqui a pouco as coisas vão melhorando e daqui a pouco já a gente tá junto de novo, tá? Então essa semana a gente vai ver lá o nosso capítulo 5, ok? O que acontece? Eu separei o nosso capítulo em duas partes, só que vai ser em 2 semanas diferentes, para não ficar muito pesado para vocês, tá? Então essa semana a gente vai ver até a metade do capítulo 5, na semana que vem será a outra metade, beleza? Então esse capítulo ele vai falar sobre saúde e meio ambiente, né? Quais os problemas, as doenças causadas devido à poluição do meio ambiente, beleza? Vamos comigo então aqui continuando. Primeira coisa, lá na Constituição brasileira, gente, Constituição é onde estão todas as leis, tá? Que governam aqui o nosso país. Lá na Constituição diz que todo ser humano ele tem direito ao ambiente equilibrado, tá? Ele tem direito a isso. O que significa ter direito ao ambiente equilibrado? Ter direito a saneamento básico, moradia, água potável. Isso daí deveria ser uma preocupação do governo, onde todos os seres humanos precisam disso. Eles deveriam ter direito, ok? Só que, infelizmente, a gente sabe que está associado em alguns locais, a pobreza, por exemplo, ela está associada à degradação ambiental e, consequentemente, aos problemas de saúde. Aqui eu trouxe para vocês uma figura mostrando regiões, né, de níveis de pobreza elevado, onde você percebe que não tem uma canalização, a água ela fica aqui parada quando chove, ocorre enchentes, às vezes não tem uma coleta de lixo, tá, gente? Mas isso daqui não é culpa da população que está ali. É culpa do governo que não incentiva, que não chega lá e faz, por exemplo, constrói canos de saneamento para poder escorrer aquela água, que não faz uma coleta de lixo, uma coleta de lixo que deveria existir toda semana, por exemplo, todos os dias, se fosse o caso, enfim. Então isso, infelizmente, está associado a essas regiões de pobreza mais elevado, onde o governo ele não é muito presente, tá bom? Mas como eu disse, isso deveria ser um direito de todos, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Quais são os problemas de saúde causados por isso aqui, tá? Aí vamos lá. O livro de vocês coloca uma definição sobre saneamento básico. O que é o saneamento básico? O que está escrito ali, ó? Conjunto de medidas, serviços e atividades que incluem o abastecimento, o tratamento e a distribuição da água, o acesso à rede coletora e tratamento de esgoto, coleta e destinação adequada de resíduos sólidos, coisa que a gente viu naquelas aulas anteriores, drenagem da água das chuvas, que eu dei o exemplo ali antes, o que previne inundações e enchentes. Isso aqui é saneamento básico, tá vendo? Uma lista de afazeres que está relacionado a tratamento de água, né, principalmente. Isso daqui, galera, tá diretamente relacionado à nossa saúde. Você percebe que não adianta você, por exemplo, encher o hospital de vários profissionais super capacitados, né? Ter vários hospitais, enfim, investir nessa parte da saúde, se você não investe em saneamento básico. Se você não investir em saneamento básico, o governo não investe nisso, ele vai estar causando doenças o tempo todo. Então, de que adianta às vezes ter lá? Óbvio que isso é importante também, tá, pessoal? É óbvio que é muito importante ter os hospitais, ter investimento nessa saúde, nessa questão da saúde. Mas às vezes, de que adianta ter aquilo ali se o saneamento básico não está acontecendo em várias regiões do Brasil? Que é justamente a falta de saneamento, a falta de cuidado, tratamento da água, tratamento do solo, que vai causar doenças, porque é nessa água contaminada, é no solo contaminado, onde existem vários seres patógenos, lembra que ele falou? Causadores de doenças. Tem várias bactérias, vermes, protozoários.
ok? Então entende essa ligação? Seria interessante, inteligente para todos, né, para o governo investir nessa parte de saneamento. Uma vez que ele investe nisso, ele está investindo em saúde, ele está diminuindo a quantidade de pessoas doentes, a possibilidade, a probabilidade de terem doentes, tá? E olha aqui essa questão que, esse mapa, né, que coloca lá no livro de vocês, que mostrando, olha lá, o percentual da população urbana atendida pela rede de água. Ou seja, quais são as regiões que tem lá o tratamento da água e tal. A região aqui azulzinha é onde tem mais quantidade, são, né, são as populações que está mais atendida nesse sentido. E quanto mais esse marronzinho, rosinha, é menos. Então repara que o rosinha, o marronzinho, tá mais lá na região norte. Aqui a região norte, pega a região norte e nordeste aqui, ó, percentual da população urbana atendida pela rede de coleta de esgoto. Ou seja, aqui o marrom e o rosa é onde não tem praticamente coleta de esgoto, rede de coleta de esgoto. Então essa população de norte e nordeste, principalmente, são os mais afetados por essas questões sanitárias, ok? Então vamos lá, continuando. Agora a gente vai ver então quais são essas doenças relacionadas à água ou ao solo contaminados, tá? A primeira delas é a amebíase. A gente viu lá na última aula que a ameba é um protozoário, lembra que eu coloquei a figura de uma ameba? Esse protozoário, ele vai causar, quais são os sintomas, né, dessa amebíase? Vai ter muita diarreia, vômito, cólica, anemia. Por quê? A gente é contaminado por isso em alimentos, água não tratadas, que vão ter os ovinhos, né, os cistos desses animais. Quando eu vou lá e bebo uma água que está contaminada com esses cistos, com esses ovos, eles chegam até o nosso intestino. Lá no intestino eles vão se reproduzir, ok? E vão atacar uma célula muito importante do nosso corpo, que são as hemácias. As hemácias, pessoal, também chamadas de glóbulos vermelhos, são células sanguíneas que têm grande importância porque eles transportam oxigênio, enfim. E essa ameba, esse protozoário, vai atacar justamente essa nossa célula, tá bom? Então, a pessoa contaminada, como está no intestino, a pessoa que está contaminada com isso, sai os ovos desse animal nas fezes. E aí essas fezes vai cair lá no esgoto. Se o esgoto não for tratado, né, o esgoto cair diretamente em algum lago, alguma rede aberta, tem muita chance de contaminar outras pessoas, porque aquela água está contaminada, vai contaminar o solo, entende isso? Essa água lá contaminada é porque não teve tratamento, vai ser jogada para irrigar os alimentos, irrigar aqui, ó, os vegetais, as verduras. Então, se a gente não lava bem os vegetais, as verduras, come ele lá sem lavar, tem chances de ter cistos, de ter ovos desses animais e a gente se contaminar, tá bom? Próxima doença, giardíase. A giardíase, ela é muito parecida lá com a amebíase, tá bom? Só que agora, ao invés de ser através da ameba, é através da giardia, que a gente viu também na aula anterior, tá? E aí, quais são os sintomas? O que essa doença causa na gente? Fortes dores abdominais, olha lá, a menininha ali com uma dor na barriga, náuseas, azia, difícil digestão, fezes fétidas é, ó, cheiro ruim, tá? Líquidas avermelhadas, também vão se instalar lá no nosso intestino, tá bom? Esses animais se instalam lá, ficam parasitando o nosso corpo e causam esses tipos de problemas. Tudo bem até aqui? Continuando. Esquistossomose. Ai, que nome esquisito, professora. Esquistossomose. Esquistossomose. É esquisitinho, né? Mas daqui a pouco a gente se acostuma. A esquistossomose, ela é causada por um verme. A gente estudou os vermes, falamos um pouquinho deles também na aula anterior. Por um verme achatado, plateuminto, tá? Que é o esquistossomo. Esse verme,
como é que é o ciclo dele, né? Supondo que eu esteja contaminada, tá bom? E ele fica lá também no nosso intestino. Tá lá se reproduzindo, tem um verme no meu intestino se reproduzindo, vai liberar os ovinhos deles. E aí eu vou, infelizmente, faço lá as minhas necessidades, libero as minhas fezes. Essas fezes vão estar contaminadas, cheias de ovos desse verme aqui, tá? Só que eu fiz isso, imagina aqui essa historinha comigo. Tô lá, fiz um acampamento, fui acampar. Aí eu tô no meu camping, no meio da floresta, no meio do nada, com a minha barraquinha. Aí de noite, tô contaminada e não sei ainda. E aí de noite, me deu uma vontade de ir no banheiro. Aí eu levantei e fui, né? Você tá no meio do nada, do mato, no camping, tu vai fazer o quê? Aí tu vai lá na beira do rio, arreia lá as calças e faz lá as suas necessidades. O que vai acontecer? Essas fezes vão cair na água, certo? Só que as suas fezes estão contaminadas, está cheio de ovos desse animal, do esquistossomo. Esses ovinhos, eles vão eclodir, vai sair dali uma larvinha, tá? Uma larva ciliada que tem um cílio, chamada de miracídio. Esse miracídio, essa larva, vai penetrar nos caramujos, pessoal. Nesse momento, então, o caramujo está servindo como um hospedeiro intermediário. Lembra que a gente falou sobre isso? Aqui dentro do caramujo, essa larvinha miracídio, ela vai se desenvolver ainda mais e se originar no que a gente chama de larva cercária. Essas cercárias saem agora do caramujo e ficam lá na água, nadando ali na água. Quando chega lá, às vezes no dia seguinte, aí tua mãe, teu pai foi lá na beira do rio para poder lavar a mão, enfim, para fazer alguma coisa, e lá estavam essas larvas. Quando ele entra, tá lá com o pé, às vezes com o pé machucado também, facilita a penetração dessas larvas, acaba então contaminando esse ser humano. Ocorre uma penetração pela pele do ser humano, ok? Quando entra no ser humano, aí ferrou. Aí ele vai lá, atinge o intestino e lá essa larva vai se desenvolver no indivíduo adulto. E aí você vai ter aqueles vermes dentro de você, grandes, vivendo e se reproduzindo. E aí o ciclo recomeça. Quando se reproduz, libera os ovos saem nas fezes. Aqui, gente, a gente chama, né, essa doença de barriga d'água também, porque ela causa uma inflamação aqui na região da barriga, liberando muito líquido, né, fica cheio de líquido, e aí fica com a barriga inchada, tá? Por isso que também é chamada de barriga d'água. Depois, qual é então a profilaxia? Lembra o que é profilaxia? Prevenção. Como é que a gente previne isso, essa doença? Conectar instalações sanitárias à rede de esgoto. Olha lá, ó, saneamento básico. Nunca entrar em águas onde existam os caramujos hospedeiros. Poxa, se tu tá lá num lago, tu vê cheio de caramujos, não entra lá não. Porque esses caras, eles são os hospedeiros intermediários, lembra? Estão carregando as larvinhas desse verme. E outra coisa é combater esses caramujos, né? Não deixar eles se proliferarem. Quanto mais tiver, mais a chance da gente ser contaminado, tá? Agora, leptospirose, pessoal. Leptospirose é uma doença, olha, nojentinha também, né? Ela é causada pela urina de animais como os ratos. É uma bactéria que contamina lá, né, que está presente na urina desses animais, dos ratos. E aí o que acontece? Quando chove muito, imagina, tá? Tem rato lá no local, ele fez o seu xixi, tá? Às vezes a pocinha de xixi dele lá, que às vezes nem se vê. Mas e quando chove e alaga, ocorre aquelas enchentes? Aquela água, ela vai ficar contaminada, né? Cheio dessas bactérias causadoras da leptospirose. E aí, se você pisa naquela água com algum machucadinho, qualquer possibilidade, uma entradinha que vai facilitar essa bactéria, pimba, tá contaminado.
vai ficar com leptospirose. Então, por isso que é muito perigoso a gente andar ou pisar nessas poças que se formam quando chove, né? Ou, gente, pessoas que às vezes vão lá e nadam naquelas águas. Meu Deus do céu, misericórdia! Só Deus nessas pessoas mesmo. Porque ali pode ter essas bactérias, né? Porque inundou. Rato, infelizmente, na zona urbana, né? Que é onde a gente tá, tem pra caramba, né? Enfim. Então, por favor, não façam isso, tá bom? Então, o governo ele até alerta em épocas de períodos de chuva, né? Em períodos de chuva intenso, quando tá chovendo muito, aparece até alguns alertas nos jornais falando, galera, vamos nos prevenir, cuidado, não fique lá pisando nessas poças descalço, muito menos ficar nadando nisso. Qual vai ser então a prevenção? Mais uma vez, é tudo relacionado a isso. Saneamento básico, a gente tratar a água, tratar a rede de esgoto. Melhoria nas habitações humanas, obviamente, porque, como eu disse, está muito relacionado à região, né, de pobreza. Controle desses roedores, mais uma vez, são eles os transmissores, né? Então, se a gente controlar eles, já dá uma aliviada. Uso de luvas e botas para quem trabalha com rede de esgoto, porque, gente, tem pessoas que trabalham ali na rede, que fazem, às vezes, a limpeza, mexem com um filtro, enfim, essas pessoas, elas precisam se prevenir, principalmente elas, né? Bom, vamos lá, continuando. Febre tifoide, pessoal, também causada por uma bactéria, ela acontece em áreas de saneamento precário, sempre, né? Estamos falando principalmente de regiões assim. Nós pegamos essa doença através da água e dos alimentos contaminados com as fezes de humanos, porque a pessoa contaminada, os ovos, né, enfim, sai essa bactéria, no caso, ela sai nas nossas fezes. Outra forma de contaminação, você ter contato direto com a pessoa que está infectada, porque ela pode estar, por exemplo, com a mão suja, não é verdade? Quando você aperta a mão dela, pum, apertou a mão dela, botou a mão na boca, ferrou. Quais são os sintomas? Febre alta, dor de cabeça, vômito, prisão de ventre, inchaço. Existe, como também prevenção, vacinas, só que essas vacinas elas não estão disponíveis para todo mundo. Coloca-se essa vacina disponível somente para pessoas que estão em locais que têm incidência maior, pessoas que têm maiores riscos, tá? E quem às vezes já está contaminado, dependendo do nível de gravidade, pode tomar em casa, óbvio, por recomendação médica, remédios como antibióticos. Lembra, se eu estou falando de bactéria, é o antibiótico que vai combater. Aqui eu coloquei um gráfico mostrando mais uma vez, olha as áreas, as regiões do Brasil que são mais afetadas. Aqui, ó, a azulzinha é a região norte e a rosinha é a região nordeste. Então, norte e nordeste, mais uma vez, olha lá, com níveis altos de doença relacionado à falta de saneamento básico, tá? Hepatite A. A hepatite, gente, qualquer tipo de hepatite, vocês já escutaram hepatite A, hepatite B, enfim. Mas a hepatite é um problema causado no fígado, já se instalam lá no fígado. A hepatite A, como tá aqui, ela causa, olha, dores no lado direito do abdômen, febre, icterícia. Icterícia, gente, é quando a gente fica com a pele amarelada, a região branca dos olhos amarelada também. Distúrbios digestivos, urina escura, cansaço, vômito, náusea, enfim. Então, como eu falei aqui, ó, afeta o fígado e também é transmitida pela água e alimentos contaminados. Na hepatite, a gente tem vacina, tá? Existe vacina contra a hepatite A. Quando a gente é criancinha, é aquela vacina tríplice que a gente toma. E quando... Não, mentira. Mentira. Não é essa daí, não. Mas existe a vacina contra a hepatite A, sim, desde criança, ok? Mas enfim, continuando. Gente, eu não sei editar. Erros acontecem, na verdade? Vamos continuando aqui na vida. Eu não tenho esse negócio de edição. Então vamos lá. Continuando. Tétano. Aqui sim, gente, eu confundi. É o tétano dessa vacina. Mas vai. Tétano causado por bactérias também, tá? Podem ser encontradas no solo, em fezes de animais, sob a forma de esporos. Gente, esporos é a forma que a bactéria ela encontra
em locais onde são inóspitos, ou seja, onde não são favoráveis à vida. Então ela fica nessa forma de esporos, é como se fosse ela dormindo, em dormência, sabe? Ela lá dormindinho. Quando ela encontra um local favorável, opa! Aí ela se torna na forma ativa, tá bom? Então esses esporos da bactéria pode estar em qualquer superfície, qualquer material. Então ele pode estar na maçaneta, ele pode estar no alicate. Só que como é que essa bactéria ela vai entrar na gente? Obviamente materiais perfurantes que vão perfurar a nossa pele, opa, e vai ajudar a facilitar com que essa bactéria entre no nosso corpo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, como a gente bota muito exemplo de prego, quando a pessoa vai lá e pisa no prego, perfurou, esse prego pode ter esporos da bactéria e aí vai te contaminar. Alicate de unha, por exemplo, pode acabar também. Tem que sempre esterilizar esses materiais, tá? E como eu disse, como eu falei que eu tinha confundido, né? Tem vacina para o tétano, ok? Quais são os sintomas, olha, causados dele? Espasmos musculares, gente, são umas contrações musculares muito fortes que tem uma dor elevada, tá? Quem depois tiver curiosidade de colocar na internet, tem umas figuras aí até meio esquisitinhas. Não bota não, que a gente vai se assustar. Continuando. Rigidez no pescoço. A produção aqui tá assim, ó. Oh, meu Deus do céu, não faz isso. Tontura, suor excessivo, febre, palpitações, tá? O tétano, gente, dependendo da gravidade, pode levar à morte, tá bom? Porque como mexe mesmo com essa nossa contração muscular, o nosso coração, por exemplo, é um músculo, ok? Então pode ter até uma parada cardíaca, ela é muito séria. Tudo bem? Continuando. Teníase e cisticercose, galera, vamos lá, rapidinho para não ficar muito grande, né? Causada também por um verme, também plateuminto, aquele achatado, plano, ok? Tem também 2 hospedeiros, como a gente viu lá na esquistossomose, então tem o hospedeiro definitivo que somos nós, e o intermediário que pode ser o porco ou o boi. Aqui eu coloquei só uma figura da estrutura desse verme, tá? Esse verme, essa cabecinha dele aqui, a gente chama de Scolex, como tá aqui, e ele é formado por várias subunidades, tá vendo? Como se fosse vários anéisinhos. Cada quadradinho desse, cada parte desse é chamado de proglótide. Essa proglótide dentro dele tem a estrutura reprodutiva, tanto masculina como feminina, é hermafrodita, tá? Então é sinal de que cada quadradinho desse é capaz de gerar descendentes, de se reproduzir e dar origem aos ovinhos, tá? Então quais são os sintomas? Fome exagerada, nós falamos, pô, tu tá com muita fome, tu tem verme nessa barriga, tu não tem não? Não é assim que a gente fala? Então, pode ser mesmo, dá uma fome exagerada ou às vezes na verdade até falta de apetite, o contrário. Desnutrição, vômito, fraqueza, insônia, cansaço e diarreia, tá? Como é que é essa contaminação, pessoal? Aqui eu coloquei o exemplo da Taenia solium. A teníase, no caso, ela pode ser transmitida por duas espécies de Taenia. A Taenia solium e a Taenia saginata, ok? A Taenia solium tem como hospedeiro intermediário porco. E a Taenia saginata tem como hospedeiro intermediário boi. Lembra assim, saginata, nata vem do leite, leite vem da vaca. Faz essa conexão, é o boi, tá bom? Aqui eu coloquei o exemplo da Taenia solium, que é do porco. A pessoa que está infectada com esses vermes, nas suas fezes vão sair os ovinhos desse animal. Essas fezes vai cair lá na rede de esgoto, se não for bem tratada. Essa água, como eu falei, vai ser usada para irrigar plantações. E aí tá lá um porquinho tadinho, vai lá e come um pedacinho daquele mato, um pedacinho daquele alimento que está contaminado, que foi irrigado com essa água contaminada. Esse porco agora vai ficar hospedando a larva desse verme, tá bom? Essa larvinha a gente chama de cisticerco, tá aqui o nome, ó, cisticerco. Esse cisticerco ele vai se instalar no músculo desses animais, tanto lá do boi quanto do porco, tá? E aí qual é o problema? Quando a gente vai se alimentar desses animais, se a carne não for bem cozida, então se ela tiver mal cozida, no caso, né, tem grandes chances da gente se contaminar. Aqui eu botei uma fotinho, olha, isso aqui, ó, é a bolsinha com a larvinha, com o cisticerco, ok? E aí a gente vai lá, se contamina, se alimentando dessa carne.
Aí, meu amor, cai mais uma vez no seu trato digestivo, vai pro seu intestino e pimba, está com vermes dentro de você, ok? E outra coisa, não sei se tá nesse ou tá no outro, aqui mesmo, vamos falar aqui mesmo. Qual a diferença da teníase para cisticercose? É que a cisticercose é quando então a gente ingere os ovos desse verme, ok? E não essa larva cisticerco. A gente ingere diretamente os ovos. É quando eu pego aquela água contaminada e eu tomo aquela água, por exemplo, ok? E qual é o problema disso? A cisticercose ela pode ter problemas seríssimos, porque esse ovinho, ele vai cair na nossa corrente sanguínea, vai se desenvolver no cisticerco, que é aquela larva que a gente falou, e vai se instalar em locais altamente irrigáveis. Pode se instalar, por exemplo, no nosso cérebro, que é chamado de neurocisticercose. Cara, quando se instala no cérebro, é muito difícil de tratar isso daí. Porque imagina uma coisa microscópica no meio do local onde tem conexões nervosas muito importantes, tá bom? Então a diferença da cisticercose para a teníase é que na cisticercose a gente ingere os ovos desses animais diretamente, ok? Então vamos lá, qual vai ser a profilaxia, prevenção disso? Mais uma vez, saneamento básico, áreas de saneamento precário é onde tem mais essa incidência, no caso, né? Fiscalização dos açougues e batedouros, tem que ter fiscalização para ver se aquela carne é uma carne de qualidade, para ver se está contaminada, tá? Consumir carnes com selo de inspeção federal, que é esse selinho aqui, ó, para você se certificar de que aquela carne ali foi vista, né, tratada. Cozinhar muito bem as carnes, porque o cozimento, temperaturas elevadas matam esses ovos, essas larvinhas. E tomar água tratada, lavar os alimentos, lavar muito bem as mãos, ok? Continuando, ancilostomose, rapidinho. Ancilostomose também é chamada de amarelão, tá? Por que amarelão? Porque esse aqui, que agora é um nematódio, tudo bem? A gente falou sobre esse verme também, que ele já é cilíndrico e afilado nas pontas. Esse nematódio, ele se instala lá na parede do nosso intestino. Tá vendo que ele tem aqui um gancho? Olha a boca dele, que é um ganchinho. E aí ele fixa na parede e fica sugando o sangue do hospedeiro, no caso, o nosso sangue. Então ele vai sugando o nosso sangue e a gente fica com uma aparência amarelada, porque fica com anemia. A anemia na falta de ferro, o ferro tá lá nas hemácias, que são células sanguíneas, enfim. A gente fica com aparência amarelada por falta de sangue. Por isso que tem esse nome de amarelão também, tá bom? Fica lá no nosso intestino. Essas larvinhas, ó, elas penetram o nosso corpo também pela pele, perfura também. Mais uma vez, se tiver um machucadinho, tá num local de água contaminada, vai favorecer que essas larvas entrem, ok? E vão se reproduzir no nosso organismo. Prevenção, andar sempre com sapato, porque é mais fácil de entrar lá no pé, então fica sempre andando com sapato, andar descalço tem riscos. Saneamento básico, tratar os doentes, obviamente, gente, se a gente trata os doentes, eles não vão liberar nas suas fezes, não é verdade? Imagina todo doente ficar lá toda vez que vai evacuar, liberando fezes, tá cheio de ovos de animais, de vermes que causam doenças, não é mesmo? Aqui eu só botei assim um personagem do Jeca Tatu, é um personagem da literatura brasileira, que ele tava assim, sempre cansado, desanimado, não tinha vontade de fazer nada. Aí fala, poxa, por que Jeca é desse jeito? E aí tem uma frase que todo mundo falava assim, Jeca não é assim, ele está assim. Porque esse personagem representava uma população precária na época mesmo, que tinha se contaminado por esse verme. Porque esse verme causa cansaço, desânimo, a pessoa fica mais fraca, tá? Então aqui é só uma observaçãozinha desse Jeca Tatu. Vamos lá, continuando. Não dorme não, hein? Vamos lá, ascaridíase. A ascaridíase é causada pela lombriga. Todo mundo já ouviu falar da lombriga também, né? Tu tá com lombriga também nessa barriga, né? As pessoas às vezes falam isso. Só parasitas humanos. Mais uma vez, onde é que vai ficar? Lá no intestino. Só que esse cara é assim, eu fui lá, olha como é que é a contaminação. Me alimentei de água não tratada ou de alimentos que tem ali, que foram lá irrigados com essa água não tratada e tá cheio de ovinhos desse animal. Pum, comi. Me infectei com isso.
Esses ovos vão cair no nosso intestino. Depois dessa larva penetra lá na nossa corrente sanguínea, cara, e ela faz uma viagem no nosso corpo e ela vem pra cá, pra cima, ela desce de novo. Quando chega, se desenvolve no indivíduo adulto, aí ela fica lá no intestino mesmo, tá bom? Só que tem pessoas que, dependendo do grau de infecção, é tão grande, tá cheio de lombriga ali dentro. Já aconteceu, não vira cara aí de nojo não, já aconteceu de sair pela boca, de ter tanto verme dentro daquela barriga, tanta lombriga, que quando a pessoa tossiu, saiu verme na boca dela, tá? Então é muito sério, dependendo do caso tem que operar para poder tirar todos aquelas lombrigas. Vai dar, distúrbios digestivos e intestinais e nervosos, como vômitos, cólicas e convulsões. Prevenção, lavar muito bem a mão, saneamento básico e mais uma vez tratar os doentes. Olha aí, lavar a mão não é só por causa do coronavírus não, hein? Lavar a mão é, prevenção de muita doença, ok? Vamos lá. Ah, acabou. Então por hoje é isso daí. Eu sei que ficou 30 minutinhos, ficou bastante coisa, mas para poder vocês irem no embalo, semana que vem a gente faz a segunda parte, ok? Vejo vocês. Tchau, tchau.